Radiodifusora declarada Patrimônio Cultural do Estado. Prefeito eleito de Maranhão é preso por envolvimento na morte de antecessor. A Assembleia elege hoje seu novo presidente. Governo decide autorizar saque do FGTS para pagamento de dívidas. Operação Trenó prende bando que roubava carros, adulterava a numeração e clonava placas. A noite foi violenta com 3 homicídios. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5:49. Previsão do tempo. O Climatempo estava prevendo 5 milímetros de chuva para hoje, mas já a precipitação pluviométrica é bem maior. Chove desde o começo da madrugada em Manaus e a temperatura é de 24 graus. A máxima prevista é de 31 graus Celsius. A umidade no ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, dia de Santa Francisca Xavier Cabrini, é 22 de dezembro. O Rio Negro continua subindo e subindo muito. Foram mais 10 centímetros nas últimas horas. O seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 42 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes, apesar do mau tempo, está operando nesse instante sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nessa data, registros da história. Questão militar: Marechal Deodoro é afastado do comando do Rio Grande do Sul depois de apoiar oficiais na questão militar em 1886. Era criado em 1952 o IBC, Instituto Brasileiro do Café. 1955, criado o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros músicos eram presos na boate Sucata, no Rio de Janeiro, em 1968. E Josef von Sternberg, cineasta alemão, morre em 1969. Lista de 78 torturadores de Pernambuco, feita por presos políticos, é divulgada pelo Jornal Diário de Pernambuco, em 1978. Almirante Henrique Forest Domingues, cantor, compositor e radialista, morre em 1980. Ele era chamado de almirante. Chico Mendes, líder sindicalista de projeção mundial, era assassinado por fazendeiros no Acre em 1988. Na África do Sul era aprovada a Constituição Igualitária em 1993. 5:51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas está lançando nesta quinta-feira às 18 horas na Torquato Tapajós, em frente a Frigelo, a campanha educativa para o fim de ano. O objetivo é conscientizar os motoristas a salvarem vidas no trânsito de Manaus. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Leonel Feitosa, a ação é desenvolvida em parceria com universitários e pretende chocar a sociedade sobre a gravidade dos acidentes de trânsito. É um trabalho que já foi realizado em outros anos, mas que agora ganha uma atenção especial. Tem crescido o número de ocorrências envolvendo acidentes de trânsito e, com isso, essa campanha terá o objetivo de impactar ainda mais a sociedade, disse o diretor do Detran, Leonel Feitosa. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, muita chuva na cidade, aquaplanagem, motoristas devem prestar atenção e se acautelar. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo Guerra, isso aí, chove, tá chovendo ainda, além de ter chovido durante boa parte da noite e toda a madrugada, a chuva ainda continua, viu, Paulo? Na área onde já passamos agora há pouco, que é a zona norte e zona leste da cidade. Por ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, por volta das 4:55, foi a hora que chegamos até lá, Paulo, um pouquinho, diminuir inclusive a velocidade, com muita chuva, muita água na pista naquele momento.
momento a chuva era mais forte. Nesse momento, Paulo, nós acabamos de chegar no pronto-socorro João Lúcio, Alameda Cosme Ferreira, já na zona leste da cidade. A movimentação é intensa e a chuva é fina, viu, Paulo? Nesse momento ainda chove nessa área da zona leste da cidade. Muita água realmente, perigo de aquaplanagem existe, os semáforos estão funcionando. Até o presente momento, Paulo, por onde passamos, na Avenida Camapuã, a Avenida Noel Núteus, a grande extensão da Avenida Grande Circular e agora na Alameda Cosme Ferreira, por onde passamos nessas vias, as principais da norte e da zona leste da cidade, nós não percebemos nenhum tipo de acidente até o presente momento. Alberto Pellegrini, falando em chuva, parte da Eduardo Ribeiro está sem energia elétrica há quase 2 horas. E com isso também aqui parte do prédio do Palácio do Comércio também sem energia elétrica. A radiodifusora está no ar, graças ao seu potente gerador de energia elétrica que mantém os nossos transmissores no ar para que nós possamos levar o melhor da informação e o melhor da música aos nossos ouvintes, para que a nossa programação não venha a sofrer interrupção. Mais parte da avenida está sem energia elétrica, estouro de um transformador agora por volta das 4 horas da manhã. Com isso, Pellegrini corre aqui na Central de Jornalismo, todo o nosso trabalho da madrugada foi perdido. Estamos tentando agora a recuperação dele, mas nem por isso o Jornal da Manhã deixará de ir atualizado para o ar. Pellegrini, tivemos 3 mortes violentas durante a noite. Pois é, Paulo Guerra, tivemos sim, né? Tivemos 3 mortes, Paulo, e uma delas, Paulo Guerra, um homem foi assassinado com 12 tiros espalhados pelo corpo. O crime ocorreu no bairro de São José, ali nas proximidades do Shopping Grande Circular, na verdade, atrás do Shopping Grande Circular. O interessante, Paulo, é que as pessoas que chegavam para ver o crime, onde tem um defunto, rapaz, chega muita gente e ninguém conhecia o rapaz que foi morto. Ele foi assassinado com 20 tiros. O outro detalhe é que ele não foi identificado até o presente momento. E as outras mortes, Pellegrini? As outras mortes, Paulo, nós vamos destacar também que várias mortes aconteceram aí na cidade, Paulo, e nós vamos destacar também que um homem foi barbaramente assassinado pelo motoqueiro fantasma. Isso aconteceu, Paulo Guerra, por volta dos 30 minutos da madrugada de hoje, melhor dizendo. O homem foi atacado pelo motoqueiro fantasma, levou 8 tiros e não resistiu aos ferimentos. E um outro homem, Paulo, ele tomou a sopa da morte, né? Numa famosa soparia e lanchonete no município de Itacoatiara, esse homem foi assaltar, o bandido chegou anunciando o assalto, só que ele não sabia que havia um cliente que é um policial civil que estava de folga, estava paisando no local, e quando viu a ação do bandido, resolveu atirar, resolveu reagir, atirou, acertou o bandido que estava ameaçando a vida das pessoas, e o bandido acabou morrendo. O nome dele, daqui a pouco nós vamos divulgar, ele tinha 20 anos de idade. E já foi tarde, não é, Pellegrini? Já, Paulo, para bandidagem, 20 anos já é viver até demais. E ontem também, Paulo Guerra, por volta de 17 horas e 30 minutos, o programa Giro de Notícias com o Valdir Correia já trazia informação. Um outro assaltante acabara de cometer um assalto, levando a bolsa de uma senhora no bairro Zumbi dos Palmares, proximidades ali do Terminal 5. Ele foi contido pela população, foi barbaramente agredido, linchado e acabou morrendo devido a tanta pancada e paulada. Isso aconteceu ontem, Paulo Guerra, por volta de 17 horas e 30 minutos, ali nas proximidades do Terminal 5. Pellegrini, uma mulher de 23 anos foi presa suspeita de forjar o sequestro do filho de 1 ano e 3 meses. Segundo a polícia, ela tentou extorquir o próprio pai e o avô da criança, pedindo 30 mil para libertar o bebê do falso sequestro. A prisão da suspeita ocorreu na tarde de ontem lá na rua Itararé, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, após o avô acionar a polícia. Queria enganar o avô da criança, hein, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, e o detalhe que é o avô paterno, ou seja, o
pai dela, né? O avô da criança, que é pai dela, Amanda Nascimento dos Santos, 23 anos, foi presa em flagrante, uma situação muito vexatória para a família. Ninguém esperava que poderia ser Amanda, e na hora dela ir receber o dinheiro, ela inicialmente, como você bem colocou, Paulo, pediu 30 mil e a negociação chegou a 7 mil. Ela estava certa de que ia ficar com o dinheiro, só que na hora da entrega, do pagamento do sequestro, policiais disfarçados conseguiram prender a Amanda, e a criança agora está aos cuidados do avô, que seria extorquido. Naquela história, a mulher, o homem estava na casa com uma mulher e de repente, ou ele ia à casa de uma mulher que ele tinha, fora do casamento, bateu na porta. Quem abriu a porta para ele, Peregrino? A mulher dele, Paulo Guerra. Foi assim, ele foi tomar uma cachaçada ontem, Paulo Guerra, próximo à casa dele, né? Ele tomou muitas, tomou uma, tomou outra, encheu a cara, enfim, Paulo. Por lá, ele arranjou, né, uma companhia, ele arranjou uma mulher, e lá ele contratou os serviços amorosos dessa operária do amor. Levou-a para casa dele. Ele estava tão bêbado que esqueceu que era casado e que lá estava a mulher dele. Quando ele bateu na porta, completamente embriagado, a mulher viu por aquele olho mágico que ele estava aos beijos e abraços com outra mulher. Ela, armada com uma panela de pressão, o espancou. Ele está todo cheio de hematoma pelo corpo, suspeita de traumatismo craniano, supercílio quebrado, nariz danificado, um dente também está mole depois das agressões violentas dessa mulher. A operária do amor, mesmo sem receber pelos serviços, fugiu imediatamente. Ela estava completamente adernado a bom bordo, né, Peregrino? Estava, Paulo, completamente embriagada. Há quem diga que ela não tinha recebido, né? Porque esse negócio agora, Paulo, diante da crise, funciona dessa forma. Tem que pagar 50% antes e 50% depois. Alberto Peregrino vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada. Bom trabalho para você. Pois é, Paulo, e falando nesse assunto, viu, Paulo, nessa época do Natal também tem majoração, tem que pagar o 13º das operárias do amor, e nós já percebemos também, a equipe de reportagem Jornal da Manhã já percebeu que houve majoração, houve um aumento na tabela de saliência. É contigo, Paulo Guerra. Agora 6 horas em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Nós, 6 irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Oscar Boucla, Vila Rica de Caviana. Beruri e Josivan, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. E atenção para este comunicado. A 5ª rifa da comunidade 7 de setembro da Costa do Iranduba será realizada no dia 23 deste mês, com início às 19 horas, com as seguintes premiações: 250 prêmios variados e mais R$5.000. Nesse dia, haverá muito som ao vivo com a cantora Ângela Rodrigues e bandas locais. Apoio prefeito Chico Doido e deputado Augusto Ferraz. Desde já, a comunidade 7 de setembro, em nome do vereador Nedir Vale, agradece a todos. Telefone para contato para mais informações: 991222019. Agora 6 horas, 2 minutos em Manaus, que tem tempo instável com chuva e a temperatura de 24 graus. A McDonald's lançou esta semana a campanha Mac Solidário, que vai arrecadar fraldas e itens de higiene pessoal para serem doados ao GAC AM, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas. A campanha vai até o dia 14 de janeiro e as doações podem ser entregues nos 4 restaurantes da McDonald's em Manaus, na Avenida de Djalma Batista, no Amazonas Shopping, no Manauara Shopping e no Shopping da Ponta Negra.
Os produtos da lista de doações foram definidos pelo próprio GAC a partir das necessidades da entidade. O GAC é uma instituição sem fins lucrativos que apoia crianças e adolescentes com câncer por meio de serviço de psicologia, nutrição, serviço social, pedagogia, fisioterapia e atividades de lazer. Os pequenos negócios ainda têm fôlego para lucrar com o Natal. Apesar do ano ruim, em que pela primeira vez na história o setor perdeu mais do que ganhou, o Natal e o Réveillon podem dar novo gás para as micro e pequenas empresas. As compras para o Natal e Ano Novo no comércio de Manaus podem crescer de 1,5% a 2% em cima dos 4% do ano de 2015. Uma pesquisa de intenção de compra e confiança do consumidor, realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas, revelou quanto os consumidores pretendem gastar no período natalino. Constatou-se que a maioria, 43,9%, pretende gastar entre R$15 e R$1,600, com valor mediano de R$550. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra, obras inacabadas, bairros tomados por lixo, ruas esburacadas e uma cidade em meio à escuridão será a herança que o novo prefeito herdará no ano vindouro. Ao assumir a administração do município de Manacapuru a partir de 1º de janeiro de 2017, o prefeito Beto D'Angelo e seu vice Raimundo Franço Capella terão vários abacaxis para descascar e colocar o município nos trilhos. A tarefa não será fácil. Com várias obras inacabadas, bairros tomados por lixo, ruas cheias de buracos, falta de iluminação pública e outras mazelas, a nova administração terá que se virar nos 30 para atender os anseios do povo. Obras como a construção da UBS da Liberdade, reforma do ginásio Átila Lins, construções de creches e escolas que ficaram por terminar, está na lista dessas mazelas. Além de obras que tiveram suas publicações no Diário Oficial dos Municípios da União, onde empresas foram contratadas, mas nunca tiveram começo e nem fim. Um exemplo é uma UBS que seria construída no bairro da Correnteza, mas somente a placa com o valor da obra de R$407.255,76 apareceu servindo de tapume em uma outra obra que começou, mas não terminou, já lá pelo bairro da Liberdade. Na transição, a nova administração já deve saber como está a situação financeira da prefeitura. A expectativa é que o novo prefeito anuncie se existe ou não existe o rombo financeiro que venha a travar planos para tirar Manacapuru da situação em que se encontra. Muita gente que apostou na administração Tororó, principalmente empresários, hoje amargam grandes prejuízos. O prefeito, que sempre anunciou em sua administração não haveria calote, está deixando um rastro de dívidas imensas no comércio do município. Para variar, ontem pelo menos 3 caminhões de baú foram vistos em frente à casa do prefeito, retirando toda a mobília da casa e partindo rumo a Manaus. Sinal que o prefeito também já deve ter se mandado. O pior é que mesmo sumido da cidade, ele, o prefeito, acredita na inocência e aposta na famosa memória curta do povo e não esconde o desejo de voltar triunfante em 2018 para disputar uma cadeira de deputado na Assembleia Legislativa do Estado. Agora resta saber se realmente o povo tem memória curta, como se comenta em todo final de mandato. Com apoio de Mazinho Bezerra, para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h11 em Manaus. A Alicia, isso, o Zegdeg, o caos na saúde aí no município. Tive a oportunidade de ver imagens ontem do hospital aí de Manacapuru. Vou te contar. A situação é realmente precária e ontem não tinha ninguém para atender a população. Ao menos 9 lojas foram autuadas e tiveram caixas de som apreendidas por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade ontem, durante a operação contra a poluição sonora no centro de Manaus. Gente que gosta de fazer barulho. De acordo com os fiscais, a ideia da Blitz é dar tranquilidade aos consumidores que vão à área central para fazer as compras. Em nota, a secretaria afirmou que os lojistas receberam as autuações e têm o prazo de 20 dias para comparecerem à sede do órgão, onde deverão apresentar as defesas. Os recursos serão julgados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, CONDEMA. Sintomas de ignorância. No centro da cidade, muitas lojas com aparelhos de som, música em alto volume. Você vai conversar com um vendedor, você não ouve o que ele fala e muito menos ele vai ouvir o que o comprador deseja.
Fale, Eduardo. Completando o 4º ano consecutivo, a Prefeitura de Manaus prepara uma programação bem amazonense em 3 pontos especiais da capital que vai reunir milhares de pessoas. Nos 2 maiores locais de celebração do Réveillon, Ponta Negra e Avenida Itaúba, receberão as mesmas atrações este ano. O cantor sertanejo Israel Novaes e a banda amazonense Rabo de Vaca farão shows duplos com a proposta inédita de prestigiar o público independentemente da zona onde o espectador escolha passar a virada do ano. O desafio logístico de realizar os mesmos shows em locais distantes será superado com o transporte fluvial dos artistas em parte do trecho. Os maiores locais de concentração de público merecem shows à altura da expectativa do público, afirmou o diretor-presidente da Manaus CUT, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bernardo Monteiro de Paula. A terceira opção é a Praça do Amarelinho, no bairro de Educandos, na zona centro-sul de Manaus, que também receberá programação tradicional de Ano Novo. As atrações do Réveillon 2017 valorizam os artistas locais com shows de cantores e bandas manauaras nos 3 pontos de festa na cidade, com destaque para o show que reúne expoentes da música local. O Show das Estrelas, com interpretações e arranjos diferenciados de músicas regionais e nacionais. Na Ponta Negra, as toadas dos Bois Bombás de Parintins é o momento mais aguardado pelo público sob o comando dos contagiantes artistas Israel e Júnior Paulaim, Fátima Silva, Jéssica Simpson, Adriano Arcanjo e Sinésio Rolim, que fazem a contagem regressiva e se despedem do público com show pirotécnico. Casa de Caba, The Stone Ramos, Headphone, Rabo de Vaca, além do DJ May 7, dão continuidade na programação musical na praia da Ponta Negra. Na Zona Leste, a contagem regressiva será feita pela banda Rabo de Vaca. Na sequência do show pirotécnico, o Show das Estrelas será comandado por Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Lucilene Castro, Kátia Maria e Edilson Santana. Nunes Filho e Márcia Novo também se apresentarão no palco da Avenida Itaúba. O encerramento será feito pela atração nacional Israel Novaes. No Educandos, as atrações iniciam com Américo Madrugada e Banda Embala Samba. E quem vai animar a passagem do ano é a banda Impacto, seguida de Forró e banda Frutos do Pagode. É muita festa nesse final de ano, né? É verdade, Paulo, haja festa. A Câmara Municipal de Manaus aprovou na manhã de ontem o plano plurianual do município para o período 2014 a 2017 e o orçamento da Prefeitura para o próximo ano, que estima a receita e fixa despesas nos valores de 4,1 bilhões. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 025/2016, altera dispositivos que especifica a Lei 1831 de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o PPA. A disponibilidade do prefeito de Manaus, Arthur Neto, de remanejar 40% do orçamento da forma que quiser, gerou discussão entre os parlamentares. No entanto, esse remanejamento não é novidade. É apenas uma medida que foi mantida com base na aprovação no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em 2013. Criticando a aprovação do remanejamento, o vereador da base aliada do prefeito Plínio Valério, do PSDB, disse que o prefeito Arthur não precisava dos benefícios que a Câmara concede. Segundo ele, a casa exagerou ao aprovar o remanejamento. O Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, pediu licença do cargo ontem para participar da eleição na qual concorre ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Interessado no pleito, Monteiro disse que precisa cumprir a legislação que exige o afastamento do cargo 60 dias antes da votação. A eleição vai acontecer no dia 23 de fevereiro e é o governador quem vai escolher entre os candidatos, revelou. 6h16. O forte temporal que afetou Manaus na noite desta terça-feira e provocou estragos em quase todas as zonas da cidade. O balanço parcial da Defesa Civil do município revelou que 16 ocorrências em virtude da chuva foram registradas. O órgão registrou ainda casos de alagações, desabamento de casa, deslizamento de terra, erosão de ruas e atendimento social, que ocorreram também nos bairros Nova Esperança, Nova Vitória, Adrianópolis, Grande Vitória, Colônia Antônio Aleixo, Petrópolis e também no Santa Etelvina. Aproximadamente 220 mil pessoas devem deixar Manaus nos próximos dias. A movimentação já é grande, principalmente no porto privatizado de Manaus e no terminal rodoviário. Para garantir a segurança dos passageiros, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, ARSAM, montou uma operação conjunta com outros órgãos para atuar em pontos estratégicos, como as rodovias,
onde deverão passar 15 mil pessoas. Faremos operação com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e o Detran e entraremos com 50 fiscais distribuídos estrategicamente nas barreiras da M10, na Ponte Rio Negro e outros pontos volantes que são montados pelas rodovias estaduais e federais, informou o presidente da ASAM, Fábio Alho. Várias dicas da segurança estão à disposição dos passageiros nos locais de viagem e na própria internet para quem deseja conhecer mais sobre esse assunto. 5 empresas disponibilizaram 16 linhas intermunicipais, com saídas diárias entre 5 e 23 horas e 30 minutos para municípios como Altazes, Itacoatiara, Novo Airão e Manacapuru. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero também prevê grande movimentação no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para os próximos dias. No período de 14 de dezembro a 8 de janeiro, estima-se que 205 mil passageiros passem pelo aeroporto de Manaus. A Câmara Municipal de Manaus aprovou na manhã de ontem o Plano Plurianual, o PPA, do município para o período de 2014 a 2017, o orçamento da Prefeitura para o próximo ano, que estima receita e fixa despesas nos valores de 4,1 bilhões de reais. O projeto de lei número 152/2016, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 025/2016, altera os dispositivos que especifica a lei número 1831 de dezembro de 2013. O comando da Polícia Militar determinou o envio de reforços policiais para o município de Maranhão, a fim de evitar possíveis manifestações populares violentas após a prisão do prefeito diplomado Luiz Magno Praiano Moraes, do PMDB, por volta das 12 horas de ontem, numa casa da família dele, localizada na Vila Boa Sorte, município de Tefé. Ele foi preso acusado de ser o mandante do assassinato do seu antecessor, o prefeito Cícero Lopes, do PROS. De acordo com as investigações, Luiz, que era vice-prefeito da cidade, mandou matar Cícero em fevereiro deste ano para assumir o cargo da vítima, uma vez que o acusado e a vítima mantinham uma inimizade por motivações políticas. Segundo o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Tefé, após receberem um mandado de prisão preventiva expedido da última segunda-feira e deferido pela desembargadora Carla Maria Santos Reis, onde o prefeito é apontado como autor intelectual do assassinato, os policiais foram até a casa dele e conseguiram efetuar a prisão. Ele não reagiu e não comentou sobre as acusações. A assessoria do Ministério Público do Estado apontou que as investigações foram coordenadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com provas concretas que resultaram no pedido de prisão de Luiz. Uma coletiva de imprensa será realizada na manhã de hoje para tratar da motivação do crime e as investigações. O Tribunal Regional Eleitoral informou que ainda não há informação sobre uma possível nova eleição para o município e que possivelmente o presidente da Câmara vai assumir a administração da cidade nos próximos dias, mas a pasta não descartou a hipótese de um novo pleito. Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado aprovaram por unanimidade o projeto de lei de número 343 de 30/11/2015, de autoria do deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB. A votação aconteceu na manhã desta quarta-feira. Com o resultado, fica declarado como patrimônio cultural da natureza, de natureza imaterial para o Amazonas, a radiodifusora. Estou contente com a aprovação do projeto de lei, pois esta é uma rádio que marcou época com vários programas. Um dos mais famosos na cidade de Manaus foi a Crônica do Dia, que era feita pelo jornalista Josué Cláudio de Souza, o fundador, e ela permanece ativa com grande índice de audiência, comunicando o povo da cidade de Manaus e integrando todo o interior do estado. Portanto, é um reconhecimento do trabalho da radiodifusora em favor de toda a população do Amazonas, disse o deputado. A emissora, fundada há 68 anos, é um dos principais instrumentos de integração social, política e cultural do norte da Amazônia, ressaltou o deputado Bosco Saraiva. Portanto, a radiodifusora agora é patrimônio cultural de natureza imaterial para o Amazonas. Os agradecimentos ao deputado Bosco Saraiva e a todos os deputados da Assembleia Legislativa que aprovaram
esse projeto de lei por unanimidade. Polícia. 14 pessoas foram presas em cumprimento ao mandado de prisão na manhã de ontem, suspeitos de integrar a organização criminosa envolvida com roubo, adulteração e venda de veículos roubados. Segundo a polícia, mais de 20 carros foram roubados e adulterados pelo bando, que em seguida vendia os carros no valor de 2.000 ou usava os carros para a prática de assaltos. Foram presos Toriel da Silva Moura, Alex Fabiano Oliveira Ribeiro, Adonias Amorim Rodrigues Júnior, o ex-presidiário Daniel Silva dos Santos, o Pezão, Deise Rayane Silva Ribeiro, Camila Carol Anjos Fernandes e Tiago Cruz Simões. Faziam parte da quadrilha, mas já estavam presos no Centro de Detenção Provisório Masculino Oséias Wendel da Silva Viana, Janderson da Costa Menezes, o Maluquinho, Eric Bruno Seixas de Oliveira, Marcos Júnior Cruz Pimentel, Darlan Martins Santana e Jefferson da Silva Ramos. E no Instituto Penal Antônio Trindade, Sérgio Henrique da Cruz Correia e Eduardo da Silva Ramos. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, Péricles Nascimento, o bando vinha sendo investigado há 5 meses após as prisões de alguns integrantes do grupo criminoso. Maluquinho é líder do grupo. O bando criminoso era separado em ladrões de carros, os responsáveis pela falsificação dos documentos de carro, as pessoas que adulteravam placas e chassis e também aqueles que vendiam os veículos roubados. No total, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão em um estabelecimento localizado ao lado do Detran, que é responsável por fazer esses documentos de carros e também do emplacamento. 6h27 em Manaus. As notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início, ou melhor, continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que um bandido de 16 anos, melhor dizendo, um menor infrator, foi preso após assaltar um ônibus da linha 219. Ele levou a renda do coletivo e o motorista do ônibus foi ferido a faca pelo bandido. Tudo aconteceu lá no bairro Lírio do Vale. O menor infrator foi preso e ele é velho conhecido da polícia e dos motoristas de ônibus que já foram várias vezes assaltados por esse mesmo bandido, por esse mesmo menor infrator de 16 anos. A Operação Mapinguari, da Delegacia Especializada em Crime contra o Meio Ambiente, o Batalhão Ambiental, apreenderam madeira, mais de 200 metros cúbicos de madeira, 3 motosserras, além de 3 do delicioso quelônio. Os quelônios, é bom que você diga que estão vivos e vão ser entregues ao setor que cuida desses animais que são apreendidos. Paulo Guerra, foi uma grande operação, a Operação Mapinguari, que apreendeu aí madeira legal, motosserra, uma arma de fogo e 3 quelônios, que com certeza seriam consumidos nessa época de Papai Noel. Passamos agora há pouco por um acidente de trânsito na Avenida de João Batista, ali proximidades do Amazonas Shopping, no sentido de quem vai para o centro. Um Corsa vermelho deve ter derrapado na pista, Paulo, e bateu no dente de dragão, aquelas muretas de proteção. Só sai no guincho, ficou com a sua frente completamente destruída, esse carro vermelho, esse Corsa. Nós paramos rapidamente e já observamos que não há feridos no local, foram apenas danos materiais. Manaus Trans, nesse momento, já começa a trabalhar para a retirada desse veículo que bateu na mureta de proteção na Avenida de Djalma Batista. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Inteligência e a Secretaria de Fazenda também, e o Instituto de Pesos e Medidas, resultou na apreensão de 93 pneus com notificação e lacres de empresas
reformadora de pneus em Manaus. Essa operação aconteceu na manhã de ontem. As empresas estavam suspeitas de sonegação fiscal, pneu também aí que não são seguros, pneus aí que foram adulterados, e foi uma grande ação, mais uma da Secretaria de Segurança, que tem o comando do delegado Sérgio Fontes, que à frente da Secretaria de Segurança já bateu todos os recordes. Só na administração do Dr. Sérgio Fontes já foram apreendidas mais de 20 toneladas, o que não era apreendido em mais de 25 anos. O que não era apreendido em 25 anos, o Dr. Sérgio apreendeu aí em apenas 2 anos, ele que foi escolhido para a Secretaria de Segurança através do governador José Melo. Carlos Yoshi Rodrigues dos Santos, de 20 anos, e a namorada dele, uma adolescente de 15 anos, foram presos e apreendida droga no dia de ontem no bairro Dom Pedro. O flagrante aconteceu na casa onde o casal morava, no beco Dom Henrique, no bairro Dom Pedro. E chegava por aí, onde é que tu mora, Caboclo? Lá no Dom Pedro. Dom Pedro, chega lá no beco, lá atrás, onde ele vendia droga, ele vendia muita droga, muita trouxinha, e foi preso, e no final dos procedimentos ele com certeza deverá ir para a cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça. Já a menor vai ser levada para a Delegacia de Autos Infracionais, a famosa DAI. E mais de polícia! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Tatiane Gomes da Souza, de 28 anos. Roberto Souza Ramos, 42. E mais 3 homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de droga. Foram presos, drogas apreendidas nessa grande ação que ocorreu lá na barreira montada na Ponte Rio Negro, durante a interceptação de um ônibus interestadual vindo de Manacapuru. Eles conseguiram prender 13 quilos de entorpecente. Era muita droga, mais drogas apreendidas aí pela Secretaria de Segurança. Grande trabalho, mais uma vez, aí dos homens da Secretaria, que estão batendo todos os recordes de apreensão de droga. Polícia na rua. Noite e madrugada de ações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vamos ao resumo das ocorrências da noite. Receptação de veículos. Uma moto foi apresentado no 14º DIP Wilker Gato Coelho, de 30 anos. Ele é gato e ele é coelho. E ainda por cima ladrão. Foi preso lá no João Paulo, na zona leste da cidade, por policiais da Força Tática. Paulo Henrique Tavares Júnior, 19 anos, foi detido com a motocicleta Yamaha de cor preta com restrição de roubo. Ou seja, ele estava em uma moto roubada e foi contido por policiais da 4ª SICOM no bairro Gilberto Mestrinho. 3 menores, sendo 2 de 13 anos e 1 de 16 anos, acompanhado do Melquisedeque de Castro, de 27 anos. Eles estavam armados com facas e roubaram a renda de um ônibus coletivo da linha 650, lá na área da Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Os policiais da 24ª SICOM detiveram os bandidos. Assaltar ônibus não é mais negócio para bandido, não. A polícia está botando no toco, e ontem mais 2 que foram roubar ônibus foram presos pela Secretaria de Segurança. Veículo localizado, foi entregue ao proprietário uma moto Phaser. Foi roubada no bairro de Santo Antônio, no famoso Morro do Bode. Onde é que tu mora, cara? Santo Antônio. Tu mora no Morro do Bode. E foi lá no Morro do Bode, no bairro de Santo Antônio, onde os policiais da 5ª SICOM prenderam esse ladrão de moto. Repito, local da ocorrência, bairro de Santo Antônio, o famoso Morro
do bode. Foi bem na fronteira de Santo Antônio e São Raimundo. Lá no Santo Antônio, no São Raimundo, ali o bairro do Bucheiro, bem pertinho do Morro do Bode, foi onde aconteceu essa ocorrência à noite de ontem. E no bairro Planeta dos Macacos, também conhecido como Redenção, lá no Planeta dos Macacos, dois homens foram presos, que estavam fazendo ali roubos, estavam cometendo assaltos, e a polícia conseguiu chegar nesses dois homens que estavam atacando as pessoas lá no bairro Planeta dos Macacos. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Vamos agora a quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. O motor da morte. O motor da morte fez mais um frete no dia de ontem. Quando o motor da morte aí apita, meu amigo, não fica um. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no município de Itacoatiara, uma soparia foi assaltada por um bandido de 20 anos de idade. Ele chegou com uma arma, ameaçou os clientes, ameaçou os proprietários da soparia e anunciou o assalto. No momento em que ia fugir, um policial civil estava tomando uma sopa. Ele atirou 2 balaços no corpo do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandido vai sair no motor da morte a partir do porto de Itacoatiara. 1, 2, 3, 6, 10, 12 balaços pelo corpo. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado por volta de 23 horas no bairro de São José. Ele levou 12 balaços. Os bandidos fugiram sem serem identificados. O homem ficou deitado no chão e o corpo foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal, ao comando do Dr. Jefferson Mendes. Os primeiros procedimentos de perícia também foram realizados no corpo. Tiros pelo corpo. O homem também até o momento não identificado foi atacado pelo motoqueiro fantasma. O homem vestido como espírito da morte vinha em seu cavalo do cão. Ele vinha acelerando, vão, e passeava. Ele andava, ele queria matar. Com sangue nos olhos, ele encontrou a sua vítima. A vítima já estava sendo procurada por ele. Quando o encontrou, ele disparou 1, 2, 3, 7, 8 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outro assaltante, outro bandido foi preso e já foi quase no começo, foi a boca da noite, por volta de 17 horas e 45 minutos, o programa Giro de Notícias, comandado ontem pelo garotinho Valdir Corrêa. Valdir Corrêa está trabalhando de manhã, de tarde e de noite. E o garotinho já dizia que naquele momento um homem fora assassinado, fora linchado por populares. Ele tinha acabado de roubar uma bolsa de uma senhora quando foi barbaramente assassinado. O bandido embarcou no motor da morte às 17 horas e 30 minutos. Para quem não sabe, o motor da morte faz o trajeto desta para pior, dessa vida para... Tem muita gente que diz, esse daí partiu dessa para melhor. Para melhor, eu acho que o melhor é por aqui mesmo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames
de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O governo federal decidiu autorizar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para o pagamento de dívidas. A medida, que já havia sendo estudada pela equipe econômica, será detalhada nesta quinta-feira, juntamente com propostas para a área trabalhista. Na semana passada, o governo já havia anunciado outras mudanças no fundo, entre as quais a autorização para o trabalhador receber metade do rendimento apurado anualmente pela aplicação. Além disso, o governo divulgou a redução da multa adicional de 10% paga pelos empregadores quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Está marcada para hoje à tarde a votação para eleger a nova presidência da Assembleia Legislativa do Estado. De olho na vaga, deputados continuam com suas articulações na busca para eleger uma mesa diretora para o biênio de 2017-2018. Ao todo, 9 parlamentares já estão na disputa, como Alessandra Campeiro, do PMDB, Sidney Leite, do PROS, Bosco Saraiva, do PSDB, Luiz Castro, do Rede, Vicente Lopes, do PMDB, Belarmino Lins, do PROS, Sinésio Campos, do PT, José Ricardo, do PT e Davi Almeida, do PSD, que oficializou ontem sua pré-candidatura, já garantindo o apoio de 12 parlamentares. Petrobras informou que assinou ontem com a empresa francesa Total um acordo de colaboração estimado em 2,2 bilhões de dólares, relacionado a uma parceria firmada em outubro entre as companhias, conforme comunicado enviado ao mercado. O acordo envolve, entre outros pontos, a transferência de participações em blocos de exploração no Brasil, entre eles 2 em áreas do pré-sal, Lara e Lapa, e exterior. As 2 empresas comprometeram a aprofundar suas atividades conjuntas em outros países. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, avalia que a inflação consolidou a trajetória de convergência em direção à meta de 4,5% em 2017. A análise foi feita considerando a taxa acumulada no ano, medida pelo IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que foi de 6,8%, bem abaixo da registrada em 2015, que foi de 10,71%. E o estoque da dívida pública federal subiu 1,97% em novembro, quando atingiu 3,092 trilhões de reais, informou ontem o Tesouro Nacional. Em outubro, o estoque estava em 3,032 trilhões. O Plano Anual de Financiamento de 2016 prevê que a DPF encerre o ano entre 3,100 e 3,300 trilhões de reais. Políticos e diplomatas compareceram hoje à sede do Ministério das Relações Exteriores da Rússia em Moscou para dar o último adeus ao embaixador russo Andrei Karlov, assassinado na última segunda-feira em Ankara. O presidente russo Vladimir Putin também esteve presente à cerimônia, como mostrou a rede americana CNN. Ele adiou para amanhã sua entrevista coletiva anual, que deveria ser realizada hoje. O caixão do diplomata está enfeitado com bandeiras russas e a sala onde é velado tem muitas coroas de flores, segundo informações da agência F. O presidente Michel Temer vai anunciar nesta quinta-feira a autorização para saque de até R$1.000 de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e uma mini-reforma trabalhista que dará força de lei a acordos coletivos em 12 benefícios de trabalhadores. Além disso, será prorrogado o Programa Nacional de Proteção ao Emprego, que passará a ser permanente e se chamará Programa de Seguro Emprego. 6h51 em Manaus. A partir desta quinta-feira, uma das maiores atrações turísticas de Londres, a troca da guarda do Palácio de Buckingham, vai ter segurança reforçada. As medidas foram antecipadas por causa do atentado em Berlim, um lugar icônico com grande presença militar e que atrai multidões. O famoso Serviço Secreto Britânico viu incontáveis motivos para o reforço policial, temendo um atentado. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.